O governo federal sancionou a lei sobre o novo ensino médio. O presidente Lula vetou trechos sobre a mudança na prova do Enem. Para entender mais sobre essas alterações, nós conversamos ao vivo com o deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, a quem eu agradeço demais a participação aqui no Jornal da Manhã, neste sábado. Bom dia. Bom dia, prazer estar com vocês. Bom, e quais os principais trechos que o senhor pode destacar para a gente sobre as alterações, até mesmo dos vetos do Lula? Com relação aos vetos do Lula, o mais relevante foi o relativo à questão do Enem, né? Porque o texto votado pelo Congresso, ele previa que no próximo Enem, ou nos próximos Enems, nós tivéssemos uma avaliação sobre aprofundamento dos chamados itinerários formativos, né? Aquelas áreas de aprofundamento por parte dos jovens, tendo em vista a sua prioridade em termos de aprofundamento, em termos de conhecimento. Eu defendo a tese de que seria uma coisa positiva que o Enem pudesse apresentar essa alternativa, que os jovens se aprofundassem, por exemplo, na área das ciências da natureza ou da matemática, só para ficar nesses dois exemplos, mas o governo entendeu que o melhor seria manter o Enem como tradicional, ou seja, igual para todos, sem que os estudantes pudessem ser avaliados a partir das suas prioridades em termos de estudos, em nenhuma das áreas de conhecimento prevista no escopo do novo ensino médio. Eu respeito a decisão do governo, essa foi a vontade do parlamento a aprovar com essa contribuição, inclusive foi uma contribuição que foi trazida ao debate pela deputada Tabata Amaral, e que foi bem aceita nos debates e foi aprovada com uma grande simpatia, tanto da Câmara como do Senado. Deputado, bom dia. Primeiramente, queria dizer que é bom vê-lo numa figura mais despojada no fim de semana. Sempre conversamos com o senhor trabalhando no Congresso Nacional, de terno e gravata. Bom vê-lo assim. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Agora, Obrigado. Deputado, esse Programa Nacional do Ensino Médio, ele foi aprovado e foi sancionado pelo governo, apesar desses vetos, e um deles o senhor destacou agora, priorizando mais as disciplinas tradicionais, as disciplinas obrigatórias, ampliando elas em relação ao modelo que havia sido aprovado anteriormente. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse programa, em linhas gerais, que passou e que agora vai ser implementado. Bom, eu tenho uma relação histórica com o novo ensino médio, até porque eu era ministro da Educação no governo do presidente Temer, quando se discutiu mais intensamente, se votou e aprovou o novo ensino médio em 2017, né? Que foi uma mudança transformadora da realidade dessa etapa da educação básica. Por que isso é importante? Isso é importante porque na maioria dos jovens, na visão da maioria dos jovens, houve sempre o sentimento de que você ter mais flexibilidade curricular era uma coisa importante, e mais conexão com a educação técnica profissional. E são os pontos principais presentes na reforma do ensino médio. A de 2017 e a que foi alterada agora na Câmara, cuja relatoria estava sob minha responsabilidade. Na de 17, nós tínhamos, do total de 3 mil horas nos 3 anos de ensino médio, 1.800 horas de foco num currículo comum, num conteúdo comum. Agora elevamos esse patamar para 2.400 horas, restando 600 horas para o aprofundamento dos itinerários formativos. Eu defendo o modelo original, eu digo mais flexível, mas entendi que para que chegássemos a um acordo com o governo e uma coesão e uma maior, eu diria, articulação com todos que atuam na área da educação, era necessário a gente elevar esse patamar. Então, o patamar foi elevado para 2.400 horas, mas para aqueles estudantes que optam pelo caminho da educação técnica profissional, eles poderão ter uma formação geral básica de 2.100 horas. Ou seja, a gente contemplou os dois mundos, o mundo mais acadêmico, do jovem que quer o ensino médio mais tradicional, e aí ele terá 2.400 horas, e o jovem que quer conectar, integrar
o ensino médio com a educação técnica. Quando você faz pesquisa junto à juventude, as duas prioridades principais elencadas pelos jovens são mais flexibilidade para que ele possa ser senhor do seu destino na sua formação, ou seja, ele ditar o caminho de aprofundamento que ele mais deseja, de um lado, e de outro lado, ele também defende muito a conexão, a integração com a educação técnica profissional, que são dois pontos preservados na alteração da reforma do ensino médio, nesse texto que foi votado pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República. Talvez esse seja o caminho, né, deputada, para que a gente veja cada vez menos a geração nem estuda, nem trabalham e dessa forma consigam avançar, já tendo o ensino técnico ali presente no ensino médio. Vou convidar também a Ana e o Diogo para fazer algumas questões, perguntas. Bom dia, deputado. Existem algumas críticas a respeito dessa questão de permitir que se acrescente ao currículo tradicional o ensino técnico, porque muitas pessoas dizem que existe uma necessidade de tomar uma decisão com relação ao futuro quando os jovens ainda são muito jovens, né? Tem todo um questionamento a respeito até do próprio vestibular, que você tem que definir uma carreira ali com seus 17, 18 anos. Será que essa escolha, essa permissão para que o aluno opte pelo ensino técnico também não entra um pouco nessa crítica? Bom, Ana, eu acho que esse debate ele é relevante, é bom você trazê-lo. Eu visitei recentemente a Suíça, passei uma semana na Universidade de Zurique, numa imersão para entender um pouco o conteúdo do ensino médio suíço, que é um dos melhores do mundo, um país super desenvolvido, e que o programa vocacional, como eles chamam na Suíça, eles oferecem a partir dos 11 anos de idade, 11 para 12 anos de idade. Eu estou falando aqui 11, 12 anos de idade, ou seja, muito precocemente. Evidentemente que eles têm, na estrutura educacional suíça, toda uma coordenação onde se oferece às crianças, porque 11 anos é uma criança, já, eu diria, proximidade para que eles possam ter vivência de como funciona uma empresa, como as profissões se organizam. Você começa a instigar nessas crianças as primeiras percepções com relação às profissões, às suas carreiras que eles podem seguir ao longo da sua vida educacional e profissional. Eu, sinceramente, acho que o Brasil precisa, naturalmente, ter essa visão. Uma educação voltada para também o mundo do trabalho, não é só o mundo do trabalho. E a educação técnica, quando você faz uma pesquisa para jovens de ensino médio no Brasil, cerca de mais de 70% dos jovens demandam integração com a educação técnica, porque os jovens percebem facilmente que uma educação técnica integrada ao ensino médio facilita para ele duas coisas. Primeiro, ampliação da sua renda, né? Jovens pobres brasileiros muitas vezes têm emprego de baixa qualidade porque não tem formação profissional. E quando ele tem um curso técnico, facilita a melhora na renda. E o segundo aspecto facilita também o ingresso no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, ou seja, a empregabilidade. Então, são aspectos que estão presentes junto à realidade dos jovens das principais cidades do Brasil, e a gente tem que levar em consideração esses pontos quando discutimos também a educação. Deputado, um prazer falar com o senhor, profundo conhecedor da educação, e de fato, muitos de nós, inclusive eu, acham que o ensino técnico é muito mais importante para grande parte da população, até mesmo do que o ensino universitário. E todos queremos as crianças, mais tempo na escola. Mas eu lhe pergunto, se na frieza da lei, ao final, essa discussão por matérias, por tempo na sala de aula, não seria um pouco pensando que nós precisamos estimular os professores e as crianças a quererem estar ativamente na sala de aula? Sem dúvida que a gente tem que ter esse estímulo, né? A gente precisa ter um ambiente agradável, um ambiente que seja atrativo para as crianças e para os jovens. Infelizmente, e isso não é culpa do novo ensino médio, da estrutura legal do novo ensino médio, e sim uma estrutura física
defasada de boa parte das escolas do Brasil. Então, um ambiente adequado do ponto de vista de infraestrutura física, espaço para esportes, laboratórios, professores bem formados e motivados para que eles possam ingressar dentro da sala de aula e oferecer o melhor possível para os estudantes, são componentes e pontos relevantes para que a gente possa transformar a realidade da educação brasileira. Um dos destaques do novo ensino médio foi o relativo à questão da ampliação da carga horária, educação em tempo integral. No projeto de 2017, quando eu era ministro, nós tiramos uma política nacional de estímulo à educação em tempo integral. Então, crianças e jovens, mais tempo dentro da sala de aula, mais tempo da escola, são crianças mais protegidas, dada o clima de violência que se vive e que as crianças e jovens são muitas vezes vítimas dessa violência nas principais cidades do Brasil, de um lado, e ao mesmo tempo melhora na aprendizagem. Então, a educação não se tem uma fórmula mágica, única, que a gente possa oferecer um único caminho, mas certamente o caminho ou os caminhos passam por mais qualificação do ponto de vista de infraestrutura, mais motivação e professores também integrados a essa necessidade de que o Brasil possa avançar com a educação pública de boa qualidade. Sem educação, não se tem solução. Um dos problemas que a educação brasileira tem, deputado, é a evasão escolar. E, sobretudo, nessa idade em que os estudantes estão no ensino médio, é muito comum, uma das principais razões para essa evasão é porque eles precisam levar dinheiro para casa, precisam ajudar na complementação da renda, saem para trabalhar e muitas vezes não conciliam, ou porque não querem, ou porque não conseguem conciliar o trabalho com as aulas, com a escola. E, nesse sentido, foi criado o programa Pé de Meia. Ontem, lá no Ceará, o presidente Lula anunciou a ampliação desse programa que concede incentivos financeiros para manter esses estudantes na escola. Se não me engano, agora 1.000 novos estudantes do EJA, que é Educação para Jovens e Adultos, vão receber também esse benefício. É um programa bem-vindo que realmente vai ajudar a tentar manter esse adolescente, esse jovem na escola? Eu acho, sinceramente, que ele ajuda. Não pode ser considerado uma panaceia, uma solução definitiva e global para tudo que envolve a questão da evasão, né? A evasão, ela se amplia no Brasil por vários aspectos. Você citou alguns deles, como, por exemplo, muitas vezes a pressão dentro de casa, a renda familiar, eu diria, reduzida. O pai e a mãe, muitas vezes, colocam o filho para trabalhar e ajudar na renda da família, tendo em vista uma necessidade, a realidade de necessidade. Então, quando a gente tem um programa que ajuda o estudante, estudando a ter uma renda extra, evidentemente que a gente está combatendo a evasão. Mas outros aspectos, e isso eu coloco a partir de pesquisas já realizadas, outros aspectos estão presentes nessa discussão relativa à questão da evasão, como, por exemplo, a desconexão, a falta de conexão entre o desejo da juventude e aquilo que se oferecia no velho ensino médio. Então, essa integração entre educação de nível médio, com oferta de vagas na educação técnica profissional, ajuda a que a gente possa combater a evasão. Também flexibilidade curricular, onde o jovem possa ser protagonista na definição das áreas de aprofundamento que ele mais deseja. Um jovem que quer fazer um curso de engenharia, ele não precisa a mesma intensidade de conteúdos na área de humanas. E o inverso também funciona da mesma maneira quando o jovem quer fazer, por exemplo, direito ou jornalismo. Então, quando você molda o ensino médio a uma realidade que está mais casada com o sonho dos jovens, evidentemente que você facilita a atratividade e consegue manter mais facilmente os jovens sem que se amplie a evasão, que é muito elevada, infelizmente, na realidade do Brasil. Infelizmente, deputado, muito obrigado pela sua presença. Nós conversamos ao vivo aqui com o deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, que esclareceu diversos pontos aí sobre o novo ensino médio.
Muito obrigado, um abraço, bom dia, bom final de semana para todos.